esse assunto maravilhoso que é a transferência de unção. Você sabe que a unção pode ser transferida? A unção pode ser transferida, ela é passada de algumas formas, não é? Então, nós transferimos a unção. Transferência de unção ocupa pelo menos 4 funções na Bíblia. Pelo menos 4. Compartilhar o mesmo dom, fortalecer a fé, capacitar a igreja e demonstrar o poder do Espírito. Agora eu vou falar vou falar de uma maneira mais explicada cada um desses dons. Eu tentei falar difícil porque ontem eu estava no casamento e o pastor Vinícius estava lá ministrando o casamento, né? E aí, enquanto ele falava ali, eu anotei algumas palavras que ele ia falando assim, para mim depois perguntar o que significava. E aí eu tentei arriscar, não deu certo. Então, cada um na sua, né? Aleluia. Eu anotei umas palavrinhas aqui para ver se enchia o meu vocabulário. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Aleluia. Transferência de unção, de dons e de capacitações também. Zacarias 4, 6. Pode procurar aí que eu vou esperar vocês. No início eu sempre espero, né? Depois eu saio em disparada e aí me segura. Zacarias 4, 6. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, mas pelo poder, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabe, queridos, a unção na Bíblia, ela tem alguns sinônimos, né? Quando nós nos referimos a ela, e algumas vezes ao poder de Deus, outras vezes ao Espírito Santo, e de fato que a unção não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele tem toda a unção. E quando nesse texto está se referindo, não por força nem por poder, também pode ser entendido mais pela unção do Espírito, pela unção do Espírito. Sabe, muitas vezes nós temos tentado fazer coisas, ou entrar em lugares, ou conseguir alguma coisa, ou operar no reino de Deus sem a unção. E saiba que não é possível operar sem a unção. A unção é algo muito necessário para nossas vidas. Eu estive ensinando esses dias atrás sobre a unção no serviço da igreja, e entre as muitas coisas que falei, eu citei sobre pessoas recebendo habilidades naturais, sendo ungidas para receber habilidades naturais para criar, desenvolver, fazer. E sabe, eu vejo muitas coisas na Bíblia que a unção, ela provoca, ela faz. E a unção faz. A unção deixa uma pessoa normal não parecer muito normal, não, ela fica totalmente fora do seu normal. A unção é algo assim. Você sabe o que é a unção? Se você vê uma vaca pastando aqui no gramado e um pássaro cantando na árvore, saiba que isso não é unção, isso é natural, ok? Isso é bem normal mesmo. A vaca, ela pasta e o pássaro ele canta nas árvores. Mas quando você vê aquela vaca lá na árvore cantando, e você vê aquele pássaro lá no gramado pastando, saiba que algo diferente está acontecendo ali. E saiba que fora do natural é quando a unção está presente. E quando a unção está presente, o normal não é mais normal. As coisas começam a reverter e virar, e aí tudo começa a acontecer. Então a unção, ela pega alguém normal e ela faz com que essa pessoa não seja mais normal. É igual a quando eu estou pregando. Eu sou uma pessoa, naturalmente falando, meio quieta, meio reservada, né? Sou um pouco ali tímido, mas quando a
unção está sobre mim, eu saio do meu natural, do meu normal, e eu entro num outro lugar, onde até eu mesmo me desconheço, e eu acredito que você também começa a olhar para mim e pensar, eu acho que não é ele ali, porque ele não é assim desse jeito. Então saiba que quando a unção vem sobre nós, ela vem capacitar nossa habilidade, muda completamente a nossa habilidade. Então nós saímos de um natural e entramos num sobrenatural, acima do natural. Então a unção do Espírito, ela faz isso, e é bom que nós saibamos que a unção do Espírito não somente opera dentro da igreja evangélica. Saiba que a unção, ela foi dada para nós, para operar em nossas vidas, aqui dentro e lá fora também. A unção foi dada para nós, para operar em nossas vidas na igreja e no nosso trabalho também. A unção foi dada para operar nas nossas vidas, na nossa casa também. A unção foi dada para operar por onde nós passarmos, nas ruas, nos locais, onde estivermos. A unção foi dada para nós, para operar o sobrenatural aonde existe o natural. E aonde existe o natural é no mundo. Então a unção foi dada para nós, para operar dentro do mundo natural. Aleluia. E nós precisamos receber da unção. E a unção vai pegar você com as suas habilidades, vai colocar um turbo em você. Ele vai colocar um turbo, e depois que esse turbo chegar, ouça, irmãos, quando você fala de um assunto, eu aprendi isso há anos atrás, você começa a falar sobre a unção, sabe de uma coisa? A unção, ela começa a querer operar no meio das pessoas, na igreja, no local onde está se falando da unção. Quando nós começamos a falar dela, nós começamos a falar do Espírito Santo, que nós podemos dizer sinônimos também para a unção. Eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa, a unção não é uma pessoa, mas o Espírito Santo carrega em si mesmo a própria unção, ele é a unção. E hoje aqui nós vamos falar sobre essas transferências de unção, e não é por acaso. Eu quero que você ouça, aprenda, compreenda e entenda, porque há anos atrás eu ouvi que quanto mais você sabe de um assunto, mais ele opera para você. E eu sou fã, apaixonado pela unção. Então eu pensei, eu quero aprender tudo o que eu puder sobre a unção. E sabe de uma coisa? Eu comecei a fazer uma jornada na minha vida para poder aprender sobre a unção. E eu descobri que uma das coisas que acontece, ou uma forma de receber a unção, é pela imposição de mãos. Também aprendi que a unção vem através de associação. Você estar associado a alguém que tenha a unção, você acaba pegando da unção daquela pessoa. E eu aprendi que você recebe a unção não somente quando a pessoa que carrega a unção está presente, mas você acaba recebendo a unção daquela pessoa quando você se envolve com ela de alguma forma, ou lendo seus livros, ou ouvindo seus áudios. Sabe disso? Você sabia disso? Você recebe a unção quando você se apega a áudios ou livros daquela pessoa ungida. E como eu disse para você, eu comecei a fazer uma jornada na minha vida para receber da unção. E hoje aqui, eu quero explicar, ensinar a você sobre as muitas coisas que têm acontecido nessa igreja, porque eu quero que você fique atento, esperto sobre as coisas que acontecem aqui. E deixa eu dizer para você, eu não sei de qual igreja você já veio, que qual igreja você participou, mas eu queria dizer para você que essas coisas que acontecem aqui, quando se trata de transferência de unção, não está acontecendo em todos os lugares, não. Não se engane, meu irmão e minha irmã, não se engane. Você está numa igreja, ouça, eu não quero que você me interprete mal. Eu não estou somente puxando sardinha para o meu lado, para o nosso lado, mas eu quero falar a verdade para você hoje. Eu quero que você compreenda. Em muitos lugares onde você vai perceber que lá está mais seco do que o deserto quando não tem água. Ou está lá uma ordem assim, sabe, alguns lugares com uma ordem que parece que as pessoas acabaram de entrar num cemitério. Sabe como é isso? A ordem do cemitério. E sabe que aqui nessa igreja nós não temos ordem de cemitério, não, de jeito nenhum. Eu nem quero isso perto de nós. E também outra coisa que nós temos aqui nessa igreja
é o Espírito Santo, a unção do Espírito fluindo o tempo todo, seja quem for o ministro que venha subir aqui, seja qual for o músico que toca aqui, nós carregamos em nós a unção. E isso eu quero te dizer, começa em algum lugar. Começa em algum lugar. Deixa eu te dizer, a tendência da igreja, eu estou falando da igreja local, a tendência da igreja local é ela ter a cara do pastor, ser parecida com o pastor, fica igual o pastor. Pode olhar qualquer igreja que você for, aquela igreja tem o jeito, as características, a cara do pastor. E sabe, desde quando eu aprendi isso também, eu decidi que eu não queria ser um crente normal para ter uma igreja normal. Eu decidi que eu queria estar cheio do Espírito Santo e ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja onde os dons fluem, onde a unção opera, onde as coisas acontecem e onde não se para de ter testemunhos. E se você entrou nessa igreja e você quiser se associar a nós, saiba que isso vai pegar em você também. Isso vai pegar em você, pode ter certeza. Mas eu quero te garantir que é uma jornada especial, uma aventura gloriosa, aonde você vive dia após dia debaixo de uma atmosfera celestial. E mesmo quando você sai, vai para sua casa e passa aquela semana e você parece que está esfriando, você volta para o próximo culto e saiba, o culto pega você de novo, você se enche de novo, até que daqui a pouco você fica tão cheio que você começa a andar na sua própria unção. Eu só estou introduzindo, irmãos. Eu espero que você esteja ficando pronto. Agora, nós não podemos fazer nada sem a unção do Espírito. Não por força, nem por poder. Ok? Amém? Vocês estão entendendo? Vamos embarcar nessa? Quer vir comigo nesse voo? Então põe aí o seu cinto espiritual, porque nós vamos levantar voo. Aleluia! Eu estou ficando pronto, estou começando a ficar pronto. Em Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Romanos 1, 11 e 12. Aleluia. Romanos 1, 11. Diz: desejo muito visitá-los. Paulo estava falando com os romanos, ou aos romanos. E ele disse: desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Volta ao versículo 11. Quero que saibam, o 11. Quero que saibam, desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva ou dom espiritual. Eu tenho aqui a Bíblia de Oliver Free, e eu vou abrir alguma coisa aqui para vocês nesse mesmo versículo. Nós estamos aqui em Romanos. Estamos em Romanos capítulo 1, versículo 11. Essa palavra compartilhar que vocês estão lendo aí, ela também é repartir ou compartilhar, dar. Agora eu quero dizer para você que Paulo, quando está falando nesse versículo, ele não está falando sobre repartir do dom, porque existe também na Bíblia repartir do dom, mas nesse caso Paulo está falando sobre repartir o dom, ou dons, repartir dons. E qual a diferença de repartir do ou repartir o, pastor? Qual que é essa diferença? A diferença é que quando eu estou aqui, ou algum ministro nosso,
está operando debaixo de uma unção e ele começa a orar por curas e orar pelas pessoas de alguma forma, ele está repartindo do dom. Então, curas são liberadas, unções são liberadas, pessoas recebem. Mas quando se fala sobre repartir o dom, é que você acaba pegando as mesmas habilidades. Ou vocês não entenderam bem? Talvez o lado de cá queira entender melhor isso. Quando está se falando sobre repartir o dom, é pegar de mim o dom e colocar em você. Paulo está dizendo ali, eu desejo muito visitá-lo a fim de compartilhar, pegar de mim e colocar em você. A proposta do culto de hoje à noite não é somente repartir do dom como nós costumamos fazer, mas hoje à noite eu quero repartir o dom com você. E saiba que dom, repartir dom, essa palavra dom é charisma ou carisma. Graça é a palavra charis, graça. E você já tem aprendido que graça é, uma das coisas é receber de Deus sem você merecer, sem ter feito nada por isso. Graça é charis. E essa palavra dom, que também é derivada ali da palavra graça, é você receber também uma habilidade de Deus de graça sem você merecer. É importante eu falar isso para você hoje à noite, porque às vezes você fica olhando para alguns de nós que operam em dons e você fica pensando, uau, quem sabe um dia eu consiga chegar a ser tão santo quanto essa pessoa, para que eu possa operar algum dom igual a ela. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não está esperando você ficar perfeito para liberar um dom em você. De fato que Ele quer liberar dons na sua vida agora, hoje mesmo. Porque os dons, charisma ou carisma, são recebidos de graça. E Paulo, ele está dizendo para essa igreja, ou para esse povo, eu desejo ver-vos, desejo visitá-los, a fim de compartilhar. Agora veja, pastor, quando você compartilha do seu dom, você não fica sem? Eu pergunto, quando você compartilha alguma coisa na sua rede social, você fica sem a sua postagem, a sua publicação? Não, quando você compartilha, você espalha dela para outras pessoas também, mas continua na sua rede social. Quando eu compartilho com você do dom, eu compartilho para você, mas eu continuo com o dom operando na minha vida. Então nós vamos compartilhar dons espirituais, mas antes eu preciso ensinar a você, já estou fazendo, e também dentro desse contexto, fazendo você perceber que se você não receber dons, você está sendo privado de algo que é o seu direito. Não importa quanto tempo você tem na igreja, sabia? Você sabia? Não importa quanto tempo você tem na igreja, eu quero dizer para você que você pode possuir, receber dons, e você pode receber dons hoje mesmo, nesse culto. Eu quero que você se empolgue mais com isso, porque eu estou falando sobre você ter capacidades sobrenaturais. Talvez uma capacidade como aquela vaca que subiu na árvore e começou a cantar, ou como aquele pássaro que foi no pasto e começou ali. Irmão, irmã, você precisa ter essa habilidade na sua vida, unção, dons, capacidades sobrenaturais sobre a sua vida para operar no mundo natural. Irmãos, a igreja não é o que muitas pessoas pensam, aquele negócio chato, pacato, onde as pessoas se põem todos de uma forma vestidas e elas ficam ali bem adornadas, e é só isso que elas fazem. Isso não é a igreja. A igreja é, irmãos, sabe, Jesus ele veio na terra para liberar o sobrenatural para nós, e Paulo declarou: o evangelho é o poder de Deus. Poder. Eu estou falando sobre poder.
Quando você assiste um daqueles filmes de super-heróis, aqueles que têm poderes na vida deles ali como Superman, você sabe que aquele super-herói, ele passa de um cara natural por um sobrenatural. E quando estamos falando sobre poder na igreja, poder do evangelho, poder, nós estamos falando sobre sair do natural, receber uma habilidade sobrenatural, irmãos. Habilidade de saber coisas antecipadamente. Habilidade de poder, irmãos. Você acha que eu tenho poder para fazer perna crescer 2,5 centímetros? No natural eu não tenho. Mas operando no sobrenatural, não tem perna que resista, irmão. É disso que eu estou falando hoje. 2,5 centímetros. No natural eu olhei e me assustei. Eu não sei o que eu vou fazer, mas dentro de mim Deus diz: não é você que vai fazer, você não vai fazer nada, você vai operar no sobrenatural. Então nós estamos falando de uma capacidade sobrenatural de repente eu estar aqui e dizer algo para você sobre você, que você não contou para ninguém. Eu estou falando sobre liberar dons. Aleluia. Então eu vim hoje à noite para compartilhar com você alguns dons espirituais. Mas eu quero dizer para você, não se surpreenda se alguns dons já estiverem operando na sua vida. Não somente que opera em mim, mas que opera através dos ministros. Porque hoje à noite eu quero falar mais ainda sobre as muitas coisas que já acontecem hoje na igreja. E talvez você pense que os moveres do Espírito que nós temos aqui na igreja, aquelas coisas que acontecem e as pessoas caem, talvez você esteja pensando que aquilo acontece porque é um momento da gente só se alegrar, é um momento da gente só curtir. Vamos curtir esse momento. Mas eu vim te dizer que não é curtir um momento, coisas estão sendo transferidas. Então, eu quero que você saiba que muitas coisas têm sido transferidas para a sua vida aqui nessa igreja. Sabe? No livro de Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Aleluia. Aleluia. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. O espírito também é espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Peraí, deixa eu entender isso. Moisés impôs sobre Josué as mãos, e a Bíblia está dizendo que Josué ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Espírito de sabedoria foi transferido porque um homem impôs as mãos em outro homem. Espírito de sabedoria. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ouça, Josué era um homem comum, normal, até que ele era um homem normal, até que aquilo que Moisés havia recebido de Deus, ele transferiu pela imposição das mãos. E ali está falando sobre o espírito de sabedoria. Sabe, irmãos, eu falei que a unção ela é transferida de algumas formas. Você recebe a unção pela comunhão com Deus, é uma das coisas e a principal. Comunhão com Deus é você orar, oração em línguas, adoração pessoal, leitura e meditação na palavra. A comunhão com Deus, você recebe a unção assim, como Moisés havia recebido do Senhor. Mas você também recebe pela imposição de mãos, como Josué recebera de Moisés. E você recebe também pela associação ou influência, talvez convivendo junto, sabe, estando próximo, respeitando e honrando. Sabe, os ministros que estão aqui, eles têm
recebido da unção. Eu vejo a forma que o Vinícius, ele trata algumas coisas, ele faz, ele aconselha, ele ministra às pessoas, eu vejo sabedoria fluindo. E sabe, desde que eu cheguei nessa igreja, o Vinícius e a Jane, desde que eu cheguei aqui, eles têm honrado, respeitado, seguido. Cada mensagem que eu tenho pregado, eles pegam para ele. Eu me lembro de uma vez que nós mandamos o Vinícius para pregar numa cidade, em Assis. E depois que ele pregou, as pessoas daquela cidade me disseram: ele prega igualzinho você. Ele fala igual você. Agora, isso acontece pela associação. Pela associação, o Espírito passa. O Espírito de sabedoria passa. Sabe, outro dia ele disse uma coisa, ele falou: sabe, pastor, esses anos todos, isso foi acho que esse ano ainda que ele falou, e ele já está me ouvindo há 10 anos para ouvir uma pessoa e não se cansar. Ele disse: pastor, todas as vezes que você sobe, você parece que tem algo novo, e eu já fico com expectativa para ouvir o que você tem para dizer. Agora, por que eu estou falando isso? Não é para me gabar, eu quero ensinar algo, eu vou ensinar algo. Se você mantiver esse mesmo respeito por aquele que você ouve, você acaba pegando do mesmo Espírito. Agora, essa transferência por associação, ela só passa se houver respeito. Pessoas estiveram aqui comigo, entraram e saíram e não receberam nada. Por quê? Porque nunca respeitaram a unção do homem de Deus que está aqui. Alguns estão até aqui, mas ainda Deus está dando uma chance para eles ouvir de verdade, ouvir para valer e honrar a unção para que possa receber a transferência. Talvez você não sabia disso, eu citei sobre o pastor Vinícius, porque eu tenho observado ele há anos, enquanto eu prego, a maneira que ele e a esposa, eles ouvem e respeita e considera. Então não tem outra forma, pega a unção mesmo. Temos o pastor Ricardo e a Érica. Você também já viu muitas vezes ele operar aqui, o pastor Ricardo. Ele sempre quis pegar essa unção tangível, sabe? Sempre quis pegar essa unção tangível, sempre respeitou. E uma das formas de você pegar a unção é pela associação ou influência. E também através de ouvir os áudios ou ler os livros. Você já ouviu falar que o Ricardo, todas as vezes, todas, que ele vai pregar aqui ou em qualquer outro lugar, ele ouve 4, 5 mensagens minhas, repete as mesmas mensagens. E ele sabe o que já aconteceu com ele da primeira vez. Então ele ouve de novo para pegar de novo aquela unção que ele já pegou anteriormente. A unção passa através do áudio. E ele já reconheceu isso, ele já percebeu. Então, como ele já percebeu, e todos eles aqui acabam recebendo de alguma forma pela transferência, pela imposição de mãos. A gente transfere a unção, mas há um nível maior que você pega pela associação, irmãos. Há um nível maior que você pega quando você considera a unção. Você pode ficar cheio da unção hoje mesmo, quando eu impor as mãos sobre você, você vai receber uma medida de unção, mas se você me respeita, me considera, uma unção mais forte virá sobre a sua vida hoje aqui. E sabe, deixa eu te dizer, talvez você pense, algum de vocês que não me conheça, pense que eu estou me gabando. Eu estaria me gabando se as coisas não estivessem acontecendo na minha vida e no meu ministério como está acontecendo. Eu estaria me gabando se eu não estivesse começando a ver coxos andar, se eu não estivesse começando a ver cânceres a serem curados, se eu não estivesse começando a ver pessoas recebendo de vários lugares. Deixa eu falar outra coisa, ontem eu estava com o nobre pastor Williams, que vai pregar aqui no aniversário da igreja. E ontem mesmo ele estava dizendo: sabe, pastor, a gente sabe que pessoas podem orar por outras para receber o batismo no Espírito Santo. Ele disse, a gente sabe que pode receber, mas ele disse, como era na igreja de Atos, como acontece na Bíblia, pessoas têm uma unção específica para aquilo, e elas oram por pessoas e elas fluem naquela unção com facilidade. Ele falou, e você tem uma unção que ora pelas pessoas, o pastor Elias falando para mim, e você tem uma unção que ora pelas pessoas para receber o batismo no Espírito Santo. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu peguei a unção que opera na sua vida e ela opera na minha vida agora. Falou ontem para mim, eu peguei aquela unção que opera na sua vida e ela opera na minha vida também.
Sabe que para orar pelo batismo no Espírito Santo, pastor Williams não é a única pessoa. Eu não sei se você sabe, mas a minha esposa, ela opera exatamente na mesma unção para batismo no Espírito Santo. A mesma unção, idêntica. Qualquer pessoa que eu oro, elas recebem o batismo. Qualquer pessoa que ela ora, recebe o batismo, e às vezes opera mais nela do que em mim. Agora, isso é uma unção, isso é um dom que você, como membro dessa igreja, pode pegar para você também. Então nós estamos aqui, como o assunto é compartilhar dons, eu vou falar sobre alguns dons que têm operado na minha vida, e eu quero que você comece a desejar esses dons e honrar a unção. Se você fizer isso, vai passar para você, você vai pegar a unção. Eu não quero que você ouça as pregações, ouça os áudios como se fosse qualquer palestra. Aqui não é palestra, aqui tem algo mais do que a palestra. Palestra é bom, ensinamentos sábios são bons, mas aqui nós estamos falando de um a mais que envolve a unção do Espírito. E a unção do Espírito é algo que não é dessa terra, não é natural, é do Espírito, é sobrenatural. Então, quando você estiver ouvindo as pregações, eu quero que você ouça as pregações sabendo que há um envolvimento. Jesus Cristo falou: as minhas palavras são espírito e vida. João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida. Então eu não estou falando hoje à noite somente palavras que vai aqui. Eu estou falando palavras vivas que elas pegam, elas penetram, elas entram em você e elas causam sempre alguma coisa na sua vida. Palavras, irmãos. Palavras, irmãos. Ei. Em Números capítulo 11, versículo 17, Números 11, 17. Oh, aleluia. Eu estou aqui numa mistura de pregar e ensinar e pregar. Estou tentando fluir com o dom que Deus me deu para pregar e ensinar, e às vezes ensinar e pregar ao mesmo tempo. E nós estamos fluindo no dom. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a arca do povo, para que não a leves tu somente. Aqui está falando de novo de Moisés. E Deus mandou Moisés convocar alguns homens. Eles chamaram 70 pessoas, para que Deus pudesse pegar da unção do Espírito que estava no líder. Ouça, irmãos. Pegar da unção que está no líder e transferir. Ouça. Quando você pegar a unção que está em mim, eu ainda vou ter, porque nós vamos, como eu disse, compartilhar a unção. Nós vamos compartilhar o dom, mas eu ainda vou continuar com o dom em mim. E você vai pegar também, vai levar do dom também. Compartilhar, nós estamos aqui hoje à noite para compartilhar. Então, descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito. Ouça, se Deus é o autor do dom, da unção, do Espírito, se Deus é o autor, por que Ele precisou pegar de Moisés, tirar de Moisés e colocar em outro? Porque Deus opera por meio de cadeias de autoridade, irmãos. Ele precisa que pessoas entendam sobre submissão à autoridade, respeitem a unção e recebam da unção do líder. É necessário. Você pode receber de Deus e deve receber de Deus, mas você precisa entender que há uma unção em cadeia, que opera em cadeia. E se você considerar a unção, eu nunca falei com você assim antes. Parece que hoje eu tirei para me gabar. Não, eu não quero que você entenda isso. Eu sei que é difícil para um pregador vir para a sua própria igreja e dizer: ei, respeite a unção. Mas eu tenho que dizer isso para você hoje à noite, porque senão você vai perder o melhor que tem para a sua vida nessa igreja. Há uma unção fluindo aqui. Há uma unção fluindo aqui, irmão. Irmã, há uma unção fluindo aqui. Há dons que operam na minha vida e pode pegar em você. Palavra de conhecimento tem sido liberada em muitos cultos nessa igreja. Dons de cura têm operado. Olha, e deixa eu te dizer, você já tem visto operar em mim dons de cura. Eles estão ficando maior. Só que eu contei para vocês que uma perna cresceu 2,5 centímetros, quase 3 centímetros. Agora isso não é dom de cura. Então é indício de que um novo dom começou a operar na minha vida. A operação de milagres começou a operar. Agora você ouviu também terça-feira, eu já sabia disso, mas terça-feira
O pastor Andrezinho, ele veio aqui e confirmou algo. Ele disse sobre o dom da fé. Quem ouviu? Quem estava aqui? Ele falou sobre o dom da fé. Eu peguei o espírito da fé, o dom da fé. Então eu estou tentando falar sobre dons que vão ser compartilhados essa noite com você. Dons que vão ser... Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te falar um pouco sobre o dom da fé. Eu percebi, eu notei, Tiago, pastor, eu notei de uns meses para cá, de um tempo para cá, talvez 1 ano e meio, eu percebi que algo caiu em mim. Mas nos últimos meses, esse algo ficou mais forte. Felipe, ficou mais forte. Ficou mais forte. Parece que lá atrás, uns meses atrás, algumas coisas eram muito difíceis para mim, pastor Vinícius. Parece que algumas coisas eram muito difíceis para mim. E de repente eu entrei no dom, na operação do dom da fé. Aconteceu, eu entrei nela. Vocês que estão comigo há uns dias atrás aí, devem se lembrar que quando a gente talvez não tinha nem dinheiro, eu apontei para aquele lugar e eu disse: nós vamos ter um mezanino ali, e eu já vejo ele. E eu via. E é como o meu irmão Emerson disse, quando ele via o vídeo, aquela foto, ele dizia: será que vai ficar desse jeito, igual a foto? Porque a foto está tão bonita. Hoje nós podemos dizer que está melhor do que a foto. É o dom da fé operando, irmão. É o dom da fé operando, irmão. Eu vejo as cadeiras dessa igreja, irmão. Eu vejo você sentado nas cadeiras, irmãos. Eu tenho mandado esse vídeo para vocês da cadeira, porque eu não quero que você tire os olhos dali, porque aconteça o que acontecer. Irmão, ouça, aconteça o que acontecer, nós vamos sentar naquelas cadeiras e ninguém vai tirar, não vai impedir que a gente sente naquelas cadeiras. Eu vou dizer de novo: aconteça o que acontecer, Deus vai fazer acontecer, Deus vai dar um jeito, Ele está operando e vai acontecer. Vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o dom da fé está operando. O dom da fé está operando. Aleluia. Aleluia. Então Deus disse: eu vou pegar do Espírito que está em você, Moisés, e eu vou compartilhar com esses 70. Quantos querem pegar desse Espírito hoje aqui? Ei, pastor, esses dons aí que você está falando, essas operações, vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai mudar alguma coisa nas minhas finanças? Vai mudar alguma coisa na minha situação emocional? Vai mudar alguma coisa para mim? Eu quero que você saiba que cada vez mais a minha vida e da minha família melhora em todos os sentidos. Cada vez mais a nossa vida melhora. E eu nem cheguei aonde eu vou chegar. De fato que eu ainda penso que eu estou longe de onde eu vou chegar ainda. De fato que eu penso que nós estamos longe de onde nós vamos chegar ainda. De fato que eu penso que nós estamos avançando, mas nós vamos avançar muito ainda. Porque nós estamos apenas no começo, no início de entrar em tudo que Deus tem para nós. E antes que o Senhor volte, nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Nós vamos entrar naquelas coisas que Ele tem para nós. E eu quero que você deseje essas coisas. Eu quero que você deseje, irmãos. Essa igreja não somente fala sobre prosperidade. Prosperidade envolve várias áreas, inclusive a financeira, material, mas envolve várias áreas. Mas essa igreja não crê somente nisso. Essa igreja crê nos dons, os 9 dons do Espírito operando de maneira extraordinária, não somente nos ministros, pastores. Essa igreja crê nos dons operando na igreja, nos membros, nas pessoas que trabalham na igreja, porque é desejo de Deus que você opere não somente dentro da igreja, mas que você opere no seu mundo onde você vive. De repente, irmão, irmã, de repente você vai ficar sabendo de coisas pelo Espírito, pela unção do Espírito Santo. Você vai saber de coisas do passado, do presente e do futuro, coisas que somente o Espírito podia revelar para você. Se prepara para pegar essas coisas, porque elas vão acontecer na sua vida. E eu estou declarando sobre você liberação de dons de revelação nessa igreja, dons de revelação. Irmãos, pega o dom, irmão, pega os dons. Que olhos se abram essa noite, que olhos espirituais se abram, ouvidos espirituais
Xarabacantare, ei, olhos e ouvidos espirituais se abrindo na congregação. Oh, oh, oh. Derebalabassuri andaralabasi, ei, Tirabalabassuri andaralabasi. Coisas acontecem. Coisas acontecem. Eu estava falando aqui, você recebe a unção pela comunhão com Deus, não é? E eu citei aquilo que você pode fazer para ter comunhão com Deus. Falei sobre a imposição das mãos. Você sabia que você não pode deixar qualquer pessoa impor as mãos em você? Não pode. Existe a doutrina da imposição. De fato que em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Ficou um pouco ruim aqui para mim. O que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Próximo. O ensino de batismos, sabe que existe batismos, não só o batismo, ok? Batismos e da imposição de mãos são doutrinas da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Imposição de mãos é uma das doutrinas de Cristo que tem que permear a igreja. Se uma igreja evangélica não crê nessas 6 coisas, então ela está com problema, porque essa é a doutrina de Cristo. E a imposição de mãos é uma das doutrinas de Cristo. Nós falamos muito sobre a imposição de mãos para coisas boas como cura, transferência de unção, transferência de dons e habilidades. Falamos da imposição de mãos para a transferência dessas coisas. Mas no Velho Testamento, quando eles faziam os rituais, eles pegavam um cordeiro normalmente tem que ser inocente, ele não tem pecado algum, cordeiro, eu estou falando literalmente. Então eles pegavam e eles impunham as mãos nos cordeiros ali, no cordeiro, e eles transferiam o pecado deles para aqueles cordeiros. Eles faziam esse ritual, de fato que os judeus ainda fazem, e eles transferiam pela imposição de mão. Então, eu quero que você saiba que o jeito de transferir algo para as pessoas é impondo as mãos. Então não aceite qualquer pessoa pondo a mão na sua cabeça. Não aceite. Agora, o que é legal disso, trazer essa realidade, é que eu quero que você saiba e entenda que quando nós estamos impondo as mãos, orando pelas pessoas, nós estamos literalmente transferindo algo para você. Transferindo algo, você pode não estar vendo, mas nós estamos transferindo, colocando, compartilhando algo para você. Aleluia, aleluia. Nós vemos em Atos capítulo 8, versículo 14, Atos 8, 14, aleluia. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe para lá Pedro e João. Próximo, acompanha. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. No versículo 15, diz: os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 17 diz: porquanto não havia ainda, então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Recebiam estes o Espírito Santo por meio do quê? Imposição das mãos.
Isso nós vemos com relação ao batismo no Espírito Santo. Mas com relação à cura, nós também temos em Marcos capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Próximo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Próximo. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Próximo. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Próximo. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Próximo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe, quem tocou nas minhas vestes? Próximo. Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a que isso fizera. Próximo. Então a mulher atemorizada e trêmula, quem já ficou debaixo da unção assim? Atemorizada e trêmula. Côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ei, irmãos, essa mulher, ela não esperou que Jesus a tocasse. De fato que ela não podia fazer isso. Por ela ter uma hemorragia, ela não podia estar no meio da multidão. Sabe, queridos, receber a imposição de mãos é um nível que você recebe. Agora, pegar a unção é um outro nível. Essa mulher, ela sabia que ela não podia estar no meio da multidão por causa da hemorragia. Mas ela determinou no coração dela, se eu apenas tocar as vestes dele, eu ficarei curado. A Bíblia diz que quando ela correu, passou no meio da multidão, eu não sei como ela fez isso, mas ela fez, passou no meio da multidão, tocou-lhe as vestes, e ela recebeu no seu próprio corpo a unção do Espírito, ficou trêmula, atemorizada, e ela recebeu da unção. Jesus falou, quem me tocou nas vestes? Eles disseram para Jesus, você não vê que a multidão está te apertando e você está perguntando quem me tocou? Ele disse, não, eu vi que de mim saiu o poder. De mim saiu o poder, alguém arrancou o poder de mim. Alguém arrancou o poder, alguém arrancou o poder. Alguém pegou. Ei, irmãos, você precisa estar num culto como esse, cheio da unção. E você precisa pegar a sua parte. Você não pode sair daqui sem pegar a unção. Você tem que pegar a unção. Aleluia. Aleluia. Tem uma pessoa que está no culto hoje, agora, aqui. E eu estou dizendo isso pelo dom, a palavra de conhecimento, que sabe das coisas do passado e do presente. E pelo dom da palavra de conhecimento, você tinha uma dor no ombro, e enquanto você está me ouvindo, a dor no ombro saiu. Onde você está? Só levanta a mão para me saber. Você estava com a dor no ombro? Você estava com dor no ombro? Não, não é você. Só levanta a mão para mim saber quem estava com a dor no ombro. Enquanto me ouve aqui, a unção veio sobre você e ela já liberou o poder e você já foi curado. Só levanta a mão, eu quero saber. Eu quero saber. Me ajude para que os outros possam crer e a gente continue. Deixa eu te falar. Quando destrava a unção ou a fé das pessoas, a unção aumenta. Eu estava pregando numa determinada igreja uma certa vez. E 5 minutos de pregação as pessoas não conseguiam se conectar. Eu não sei porquê, mas eu estava ungido, eu tinha unção. Mas eles não se conectavam. Talvez eles não estivessem acreditando em mim. E eu parei a pregação, o Senhor falou comigo, mostra para eles a unção. E eu parei a pregação e eu disse, quem está enfermo aqui, vem aqui para me orar. Alguém que tiver uma dor, alguma coisa. E nesse culto veio uma senhora do lado de lá e uma mulher com uma bengala do lado de cá. Eu orei por aquela senhora que não podia levantar o braço. E ela tinha muita dor. E eu orei por ela e eu levantei o braço dela. Ela disse, eu não podia fazer isso. Eu falei, você agora está curada. E eu vim do lado de cá com a minha esposa. E aquela mulher com a bengala, eu disse, qual o problema? Ela estava chorando. Ela disse, eu tenho muitas dores aqui por causa de hérnia de disco.
Eu falei, hérnia de disco, ela disse, é isso mesmo, está doendo, ela disse, muito. Eu disse, ok, pedi para minha esposa colocar as mãos nas costas dela, coloquei a mão sobre a mão da minha esposa, orei por ela, e ela começou a chorar mais ainda. E eu disse, o que aconteceu? Ela disse, a dor foi embora. A dor foi embora. E aí, ela sentou no lugar dela, só para concluir a história, para pegar o fio da meada. Eu estava terminando o culto depois, porque depois eu preguei e as pessoas estavam prestando atenção em mim dobrado, sabe como é isso? Quando as pessoas veem alguma coisa acontecer, elas entram no sobrenatural. Eu quero saber quem que estava com a dor aqui para a gente prosseguir. Levanta a mão para me ver, a dor no ombro que eu falei. Então eu estava ali, orando pelas pessoas no final do culto. E as pessoas estavam ali. E aquela senhora veio, na verdade veio uma mulher, não dá para gravar o rosto das pessoas. Ela veio para mim e disse, pastor, eu posso falar rapidinho? Eu disse, pode, qual o problema, irmã? Ela disse, não é problema, aquela bengala que está ali, eu vim com ela, eu estou indo embora sem, eu não quero mais aquilo. E ela foi curada instantaneamente pela imposição das mãos. Então na imposição das mãos a gente libera o poder de Deus. Você podia me ajudar, não vai querer me falar no final porque você estava com vergonha, é só você levantar a mão e ajudar. Ok? Às vezes acontece isso, as pessoas vêm falar no final, pastor, eu fiquei com vergonha ali, mas era eu. Poxa vida, você podia ajudar a igreja, ajudar a gente. Então, através da imposição de mãos, são transferidos dons, poder, ministérios, curas, batismo no Espírito Santo, bênçãos e outras coisas mais ainda. Mas eu estava lá que você pode pegar a unção através da influência de livros, de áudio, ou através da comunhão com aquela pessoa que está ungida, pelo sopro também, e até pela declaração. Como que é pela declaração, pastor? Às vezes alguém libera uma palavra, como eu liberei para você aqui, e você pega a unção e ela passa para você. Às vezes é passada pelo sopro. Sopro, eu já fiz isso muitas vezes. E de fato que algumas das vezes que eu liberei sopro e as pessoas receberam muita unção, eu tonteei. Eu não sei explicar, irmão. Eu não sei explicar isso não. Mas eu sopro às vezes. Já aconteceu isso com você? Eu soprei e eu fiquei tonto. E eu fiquei tonto. Parece que a unção aumenta quando a gente libera com mais força. E a unção. E a unção. E a unção. Fluindo, fluindo, fluindo. Então, na verdade, eu quero explicar para você ficar atento. Nesses cultos de moveres do Espírito, quando eles estiverem acontecendo, e você estiver recebendo imposição de mãos, uma oração, eu não quero que você trate isso como algo comum. Como é isso, pastor? Às vezes você sai daqui e talvez não tenha um entendimento do que aconteceu com você. E aí você fica pensando, eu acho que eu vou precisar de uma outra imposição de mãos daquela, porque foi só naquele dia que eu recebi algo. Eu quero que você saiba que você carrega em você aquela unção. Agora, essas coisas operam pela fé. Desde que eu entendi que a unção estava sobre mim, eu comecei a operar nessa unção com fé. Eu quero encorajar até mesmo os nossos ministros a entrarem na unção, porque a unção está presente. Muitas vezes eles não estão entrando na unção. A unção está ali para operar, mas ela só vai operar se você entrar com ela. E muitas vezes eu ouvi o Benihim dizer isso, que certa vez ele estava pregando em um culto, e o culto anterior tinha tido muita unção. E naquele culto ele estava tentando orar pelas pessoas e as pessoas não estavam recebendo. E ele perguntou para o Senhor, o que aconteceu? Ontem tinha unção. E Deus disse para ele, você precisa liberar a palavra. Fala a palavra. Como que é isso? Às vezes o Espírito Santo ele não opera sempre da mesma maneira, não, irmão. Você precisa seguir com ele no que ele estiver comandando. Se às vezes ele disser para você sopra, você sopra. Se ele disser coloque as mãos, você coloca. Se ele disser pega um lenço, um pano, alguma coisa, você pega. E sabe, eu tenho aprendido a andar com o Espírito Santo dessa forma. E sabe que sempre tem dado certo. Eu já peguei até cadeira, irmão, para liberar a unção no lugar. E você acha que eu faço isso porque ele quer aparecer? Não, se o Espírito Santo me mandar, sobe ali e fica... Eu ia falar, fica de plantar bananeira, eu não sei fazer isso não. Eu ia falar para ele, manda o Ricardo, ele sabe fazer isso. Eu acho que ele não vai me colocar numa enrascada dessa, né? Planta bananeira, eu não sei nem subir na árvore, não é?
Mas eu quero que você saiba que se você obedecer ao Espírito, e é óbvio que se o Espírito vier sobre mim e ele mandar plantar bananeira, eu vou colocar uma das minhas pernas até aqui e fazer quase que nem o Júnior Brito costuma fazer quando ele vai naqueles negócios. Irmão, a unção do Espírito, ela vem sobre nós e aí as coisas acontecem. Mas eu quero falar para você de novo isso. Não tenha como algo comum as unções que você tem recebido. Se você recebe algo e não crê que está em você, como vai operar para você? Você entendeu isso? Se você recebe algo... Eu tenho falado muitas vezes com o pastor Ricardo. Muitas vezes. Muitas vezes. E eu sei que é através da repetição que isso acontece. Várias vezes eu chamei ele e disse assim: ei, o Senhor falou para mim que a unção que opera na minha vida também é para curar. A mesma unção opera em você e você tem que curar as pessoas. E se eu ver que ele não está fazendo isso, eu volto de novo, eu digo para ele de novo, eu já falei isso umas 5, 6 vezes. Ei, a unção, Deus falou para mim. Você precisa ficar atento quando você ouve um ministro de Deus falar pelo Espírito. Você tem que pegar. Às vezes eu estou aqui na frente, eu falo para você, o Senhor me falou isso, e você pensa, ele está repetindo de novo. Eu estou repetindo para que você possa ouvir o que Deus está falando para você. Até que você não ouça, ele vai repetir vez após vez. E a unção que você considera é a unção que você recebe. Sabe, irmãos, eu não sei se você também está percebendo, mas uma unção para prosperar caiu sobre nós aqui. Não, eu não estou falando de algo natural, eu estou falando de uma unção para prosperar. Dentro de, ouça o que eu vou falar para você, e depois você vai julgar se eu sou ou não um profeta de Deus. Dentro de 12 meses, 1 ano, tudo que você vê hoje aqui, tudo o que você vê hoje aqui, dará lugar, deixará para muitas outras coisas novas que você vai dizer. É naquele dia a gente pensou que estava prosperando, mas aí você vai ver o que é prosperidade. Eu disse dentro de 12 meses. 12 meses. 12 meses. Você vai olhar para trás, vai lembrar desse dia. Vai estar gravado. Vai estar gravado isso. E você saberá que há um profeta no meio de vós. Nesse culto, irmãos, nesse culto, eu quero te dizer que coisas vão ser liberadas. Nesse culto é hoje. Coisas vão ser liberadas na sua vida e você vai estar atento com elas. Você vai operar num sobrenatural, o qual você não estava muito acostumado. Você vai, irmão, irmã, me atenta para o que eu estou falando hoje. Porque um novo nível de sobrenatural está começando aqui agora. Um novo nível. Eu me sinto, pastor Ricardo, como aquele dia que eu estava pregando aquela mensagem de consagração, quando de repente a unção do profético começou a vir sobre mim, e de repente eu comecei a liberar o profético, sabe? Nós estamos entrando, irmãos. Nós estamos entrando, pastor. Nós estamos entrando. 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 O que você tem na mão, Moisés? Ele disse: uma vara. Toque nas águas e veja o que eu vou fazer. O que você tem na sua mão é o que ele já colocou sobre você. Há uma unção nesse lugar aqui. Há uma unção nesse lugar aqui. O Senhor, abra os olhos deles para que eles possam ver. Abra os olhos dele. Eu estou debaixo de uma nuvem aqui. Eu estou debaixo. Quem está vendo a nuvem? Quem está vendo? Quem está vendo? Quem está vendo a nuvem? Eu estou falando sério. Levanta bem alta a mão para mim saber se você está vendo algo. Há uma nuvem aqui. Você está vendo? Você está vendo? Tem uma fumaça bem aqui. E eu entrei dentro dela. É por isso que eu comecei a profetizar. Eu entrei dentro de uma fumaça agora aqui. Por isso que eu comecei a profetizar. Ei, numa atmosfera como essa, você pega o que você precisa.
Numa atmosfera como essa, você pega o que você precisa. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Se era emprego que você precisava, hoje à noite já está liberado. Se era um negócio que estava travado, hoje à noite já está liberado. Se é uma cura que você está buscando, hoje à noite essa cura está vindo sobre você. Ei, saiba que Deus não cura somente corpo, Ele cura emocional também, Ele cura o emocional. Deus cura o emocional, aleluia. Ei, tive uma percepção de alguém com angústia e desespero. Sente até falta de ar e aceleração, uns calafrios. E veio o versículo Isaías 10, 27. O jugo é despedaçado por causa da unção. Isso foi a minha esposa que me passou agora. E ela entrou aqui no profético comigo. Quem está sentindo isso que eu acabei de ler? Quem está sentindo isso que eu acabei de ler? Quem está? Venha cá, venha cá. Quem mais está sentindo isso? Venha cá, venha cá. Quem está sentindo isso que eu acabei de ler aqui para vocês? O dom profético está em operação agora. O dom profético está em operação agora. Você duvida que há uma unção aqui? Sabe, a Bíblia diz, Paulo falando que a pregação dele não era somente de palavras, ela não consistia apenas de palavra, mas em demonstração, ouça, olha para mim, em demonstração. Não perca não, porque essa atmosfera profética vai pegar você e você vai receber algo dentro dela, em demonstração do Espírito de poder. Então saiba que eu não estou tentando fazer algo que está fora da palavra, eu estou tentando demonstrar o Espírito para você. Essa moça vai ficar cheia do Espírito Santo. Ela está de olho fechado. 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 Ela não está olhando para mim. Ela não está olhando para mim. E há um fluir aqui, ó. Há um fluir do Espírito aqui. Você sabe que eu não tenho poder para fazer isso. Ela estava de olho fechado. Eu não tenho poder para fazer isso. De fato que se não for pela unção do Espírito, essas coisas não acontecem.